Bem-vindos de novo aos vídeos sobre jQuery e no final do vídeo anterior falámos aqui sobre a possibilidade de termos então Multiple Attribute Selectors. Ora, o que é que isto significa e é isso que nós vamos ver neste vídeo. Vamos imaginar aqui na nossa página web, ok? Neste momento não tem aqui qualquer implementação de jQuery para formatar qualquer um dos seus elementos. Nós temos aqui um div que contém neste caso 5 parágrafos, e todos eles contêm então o parâmetro name, o que significa que se eu colocar aqui simplesmente div p name, o que vai acontecer genericamente é que eu vou aqui colocar com apóstrofos, parece-me ser mais correto, vou colocar aqui CSS background color e yellow. O que vai acontecer genericamente é que todos os atributos, ou melhor, todos os meus parágrafos vão ser abrangidos pelo meu attribute selector, ok? Eu apenas utilizei aqui o nome do atributo para verificar ou para selecionar todos os parágrafos que contivessem o atributo name. E se eu colocasse aqui name igual a qualquer coisa, neste caso vamos pegar aqui, por exemplo, no OLEPT, ele simplesmente vai formatar o que está aqui no OLEPT. Ora, o Multiple Attribute Selector permite-nos fazer algo ainda mais específico. Vamos imaginar que para além do name, nós temos aqui um ID, e um ID que neste caso será, por exemplo, P1, P2, P3, P4 e P5. Ora, o que nós podemos fazer é utilizar o Multiple Attribute Selector da seguinte forma. Vamos imaginar que nós queremos todos os parágrafos que contenham um atributo ID, mas cujo name, o atributo name, seja igual a OLEPT. Ok? Ora, nestas circunstâncias, o que aconteceu aqui foi que eu coloquei aqui muito próximos uns dos outros, os diferentes atributos do elemento P, do elemento parágrafo. E neste caso nós vamos aqui refrescar e não aparece rigorosamente nenhum. Ora, eu coloquei o old e não é OLEPT. Ok, vamos aqui refrescar e cá está então o elemento div 5. Porquê? Porque contém um elemento ID e contém um name OLEPT. Cá está a minha expressão. Se eu eventualmente colocasse id igual a p1, ora, o que iria acontecer é que eu não tenho nenhum parágrafo dentro do div que tenha um id igual a p1 e um name igual a OLEPT, e portanto nenhum dos elementos iria ser capturado pelo jQuery. No entanto, se eu trocar aqui, por exemplo, para apenas name, isto é, eu pretendo ir buscar todos os elementos P que contenham id igual a P1 e que contenham um atributo name. Eu aí nessa circunstância vou ter então o primeiro parágrafo definido, uma vez que o primeiro parágrafo contém o P1 como ID e contém realmente um atributo name. Mas vamos aqui especificar ainda mais, por exemplo, atribuindo aqui um alt ao parâmetro 2, neste caso ao div 2. Ora, o que vai acontecer, o parágrafo 2, o que vai acontecer é o seguinte: eu posso simplesmente selecionar os meus elementos utilizando a seguinte expressão. Eu quero selecionar todos os parágrafos que tenham um ID, um name e um alt. E neste caso o que vai acontecer então é que o que me vai retornar vai ser apenas o div 2. Então vamos aqui refrescar e cá está o div 2. Evidentemente que se eu utilizar aqui um alt igual a teste1, por exemplo, no primeiro parágrafo, também o primeiro parágrafo será abrangido pelo Multiple Attribute Selector. Portanto, recordando, resumindo aquilo que nós aqui vimos, nós podemos utilizar então este tipo de escalonamento, de colocação, de sequenciação dos atributos, no sentido de especificar ao máximo quais são os elementos que nós queremos
que sejam retornados pela classe do jQuery. Neste caso, definimos que queremos parágrafos que tenham um ID, um name e um alt como attributes. Ora, no entanto, nós podemos, dentro de cada um destes espaços dos atributos, utilizar todos aqueles atributos que nós verificámos no vídeo anterior, ou nos dois vídeos anteriores, nomeadamente o contains word, o ends with, o equals, o not equals selector, etc. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, vamos aqui fazer algo que não é muito correto, mas atribuir, por exemplo, aqui o mesmo ID P1, P1, P1 a vários elementos, ok? Eu tenho aqui dois elementos P1, um que se chama namePT1 e outro namePT2. No entanto, vamos aqui tentar filtrar qualquer coisa. Vamos aqui colocar aqui também teste1, ok? A única alteração que existe aqui é em relação ao name. Estes dois parágrafos são distintos um do outro pelos atributos relativamente ao valor do name. Ora, então eu posso simplesmente dizer o seguinte: eu quero todos os elementos que tenham um ID, um name e um alt, tudo bem, mas no caso do name eu quero apenas especificar aquele que não tem, que seja diferente de um determinado valor, que neste caso vamos, por exemplo, dizer que é o PT1. Então, se for diferente de PT1, o que vai, obviamente, acontecer é que só vai ser selecionado o div2, ok? E, portanto, vejam como, através do jQuery, nós podemos especificar de forma muito detalhada a forma como nós pretendemos chegar a cada um dos elementos da DOM.